sou de Aimorés. De Aimorés, né? Nascida e Nascida. criada aqui. Minha família é bastante antiga aqui em Aimorés, né? Uhum. Meu pai é de Aimorés, Sim. meu avô era de Cachoeiro do Itapemirim, mas mudou para cá, logo depois casou com a minha avó Sim. e todos os irmãos deles nasceram aqui. Agora minha mãe era de Teoflotone, Ah, sim. mas ela veio para cá logo depois do casamento, ela casou aos 22 anos, então assim, viveu uma vida aqui em Uma Aimorés. vida, verdade. Ela morreu com 86 anos, Nossa, então foram uhum. muitos anos em Aimorés. Era mais aimoreense do que de outro lugar. Verdade. Mas a história da minha vida aqui em Aimorés Uhum. é uma história muito boa, infância bom. muito feliz, adolescência também. Mas, infelizmente, assim, hoje em dia não acontece tanto, porque a gente já tem faculdade aqui, Sim, né? sim. Quando não tem um curso aqui, tem Colatina, que é bem próximo, então o Sim. jovem não tem tanta necessidade de sair para estudar como tinha na minha época. Verdade. Então, aos 18 anos, eu fui para Belo Horizonte para estudar, né? Uhum. Aí conheci o Darlan lá, Sim. voltei para casar e fiquei muito tempo fora. Quando eu voltei, já voltei com os filhos, com filhos e os filhos já maiores, né? Uhum. A Vanessa na época tinha 9 anos, o Rafael tinha 6. Você tem 2 filhos? 2 filhos. Uhum. E não saí daqui mais, né? E ficou. Então, assim, foi uma vida muito feliz. E fatos marcantes, assim, da minha vida é uma coisa que não existe muito hoje em dia. Uhum. Que eu acho que é própria, não que eu sou contra a tecnologia, de maneira nenhuma, que eu sou contra a tecnologia, mas a tecnologia afastou um pouco as famílias, né? Então eu sou daquela época que a gente brincava muito na rua. Foi saudável, né, A gente brincava na rua. No meu caso, eu não brincava tanto, porque menina, pai e mãe controla mais verdade. naquela época, né? Uhum. Mas assim, brincava muito de rodinha, Que coisa de maravilhosa. pique. Então, assim, os carros paravam para a gente poder brincar, para a gente. E hoje em dia você tem que tomar muito cuidado quando você sai com um filho, porque apesar dos quebra-molas que existem e tal, e a própria tecnologia, né? Tirou um pouco isso. Verdade. Eu sou daquela época que a gente botava cadeira na calçada. Que maravilha! Né? E ali ficava batendo papo até tarde, né? Para depois ir dormir. Então foi uma infância e uma adolescência muito feliz. E depois que eu voltei com meus filhos, eu ainda peguei aquela parte ainda dos meus filhos andarem de bicicleta sozinhos. Ai, que maravilha, que coisa boa. Hoje em dia o meu neto tem 6 anos, sabe andar de bicicleta, mas para ele ir a algum lugar a mãe tem que ir junto. Tem né? que ir junto. Isso é a própria modernidade. Então a gente sente saudade daquele tempo, mas sabe que a modernidade também é necessária. Né? É igual você falou de cadeiras na frente das casas, aquela coisa gostosa, aquele convívio com o vizinho, era assim, era família mesmo, né? Tipo, o vizinho pra gente era igual uma família, né? Por exemplo, se fosse uma pessoa que pudesse trabalhar, confiar no vizinho, você dá uma olhadinha aqui pra mim, aquela coisa de confiança, né? Aquela coisa boa. Mas você sabe que isso ainda, a gente que é mais velho, a gente ainda mantém ainda pouco. Mantém. Justamente. Quando eu morava ali, que eu morei a vida inteira, ali em frente à prefeitura, onde é hoje a clínica do Gustavo. Né? Do Gustavo, meu sobrinho. Sim. Então a vida inteira eu morei ali. Você já nasceu e já viveu a vida toda ali, né? A vida toda ali naquele lugar, né? Tanto é que a mamãe, quando morreu, ela falava assim: quero vender essa casa. Ela tá antes dela morrer. Eu quero vender essa casa porque essa casa é muito grande para mim. Mas eu não quero vender para estranho. Então, eu quero vender essa casa, mas aí, assim, poucos se interessaram. Aí o Gustavo se interessou, porque ele já estava noivo na época, e que ele falou assim, a minha mulher, minha noiva é fisioterapeuta. Então, ele tinha um sonho de construir uma clínica lá. E foi o que ele fez, né? Ô, Vanusa,
E para você que já nasceu, cresceu, viveu ali, você lembra do comércio ali todo, então você viveu ali, né? E lembra, assim, das coisas que tinha antigamente, que não tem hoje mais. Então você deve recordar também do friseirão, quando era mercearia ainda, do povo ali perto, né? Exato, lembro. Eu lembro ali onde é hoje aquele prédio da Maria Lúcia, ali na Praça da Bíblia, em frente à Igreja Batista. Eu lembro daquilo quando eu era do seu Alexandre Taquete, eu era menina. Era um senhor que morava na Avenida Bias Fortes, a filha dele estudou comigo, nós estamos juntas. Então são muitas lembranças. Então, ali, antes da mercearia do friseirão, você lembra? Lembro. Olha só. Tinha um supermercadozinho ali pequenininho, depois o João Luiz foi do Rubens Pôncio, do irmão dele. O Rubens Pôncio casado com a Sheila. Sim, eu lembro do Rubens e do Celso, irmão dele, ali naquela esquina. Olha só. Onde tem aquele prédio. Dá em frente à Igreja Batista e de lado da casa do seu Juventino. Seu Juventino, justamente. Ali era um armazém, né? Como se falava antigamente. Que maravilha. Então você lembra também ali das coisas que tinha pra cá, vindo pra praça ali, da época que a Caixa já foi aqui embaixo. Vocês não deviam estar morando fora nessa época. Que a Caixa Federal foi aqui na praça ali, perto daquelas lojas ali, perto da Oriente. Capixaba. Capixaba. A Caixa Federal já foi ali. A Oriente, você lembra da Oriente também? Lembro. Era a Casa Oriente do Mário, mas da Helena, Sim, né? da Eletroluz. Eletroluz, do Zé da do Banco Cunha. Benji, que antigamente era o Banco Benji, né? Uma coisa que me marcou muito na minha adolescência aqui em Morés foi a fundação do Lions Clube. Que legal. Meu pai foi um dos sócios fundadores. Olha, que... Então, eu cresci dentro do Lions. Né? E o Lions é uma entidade filantrópica, como todo mundo sabe. Sim. Né? É uma entidade filantrópica cujo lema é servir. Então, verdade. não importa se é na área da saúde, de meio ambiente, de civismo, de cidadania, não importa. O importante é servir. Que maravilha. Né? Então, eu me lembro que foram muitas reuniões que eles fizeram. Eu era menina, mas acompanhei aquilo tudo. Eu tinha 12 anos. O Lions está com quantos anos? Já fez 50. Que maravilha. Já fez 50 anos. Faz parte da história mesmo, né? Então foram pessoas assim que você via que eram bem... de bons relacionamentos dentro da comunidade, né? Foi o seu Sebastião Salgado, não o filho. O pai. Sim. O esposo da Dona Desce, né? Isso. Sim. O seu professor Antônio Tavares. Que legal. O Reginaldo, meu cunhado, que trabalhava no Banco do Brasil. O Zé da Cunha. O Juvenal. Foram 22. Olha só. Que implantaram o Lions dentro de Morés. E o Lions deu certo. Deu certo, verdade. Deu certo. Então, é uma entidade que trabalha para promover os mais necessitados, né? E dentro de qualquer área, onde houver uma necessidade, tem um leão. Assim, porque eu trabalho na área de saúde, eu sempre vejo as pessoas falando assim, você precisa de alguma coisa, tipo uma cadeira de alguma coisa. Vê no Lions, no Lions sempre tem, vê no coisa, sempre tem essa... Nós temos no Lions um banco de empréstimo que tem cadeiras de rodas, cadeiras de banho, muleta, andador, cama de hospital, e é só para empréstimo. Que coisa maravilhosa, né? Então a gente tem mais de 150 cadeiras de rodas, mas se você for lá hoje, é difícil de achar, porque estão todas emprestadas. Por isso que a gente recebe também muita doação. Sim, que legal. Né? A gente ganha muita coisa. Olha, isso é muito assim, interessante. Quando morre alguém, que a família não vai precisar mais daquele instrumento, ela doa para o Lions, porque não serve para eles, serve para outras pessoas, né? Vocês também têm um trabalho assim, de cestas básicas para ajudar. Isso, que legal, isso. Né? A necessidade da pessoa. É verdadeiro. Onde há uma necessidade,
a um leão. Olha, isso é muito importante. E eu acompanhei essa trajetória do Lions em Aimorés. Então eu não era sócia do Lions, mas eu acompanhava os meus pais. Sim. Até quando eu saí daqui para estudar. Quando eu voltei depois de casada, meu marido foi convidado para entrar no Lions. Aí nós entramos no Lions e não saí mais. Ele veio a falecer e eu continuo no Lions. Que legal. Tenho o maior amor pela causa, né? Isso. E é muito bom pertencer ao Lions. Só que é uma entidade assim que tem muita gente que acha que é uma entidade que vive de festas, essa coisa. Não é nada disso. A gente paga para trabalhar. Nós temos uma mensalidade. Então a gente é um clube de serviços. Uma vez nós fomos no expedicionário Alício falar sobre o Lions e é uma coisa que todo mundo achou muito interessante. É um clube de serviço, mas não é um clube onde tem piscina, onde tem quadra de futebol, não tem nada, não temos nem sede. A gente usa as dependências do Lorena para fazer nossas reuniões. Para as reuniões, E a gente paga para trabalhar. Olha só. E trabalha com muito amor, isso é muito importante, né? A gente paga para trabalhar. Então, o Lions marcou muito a minha vida, porque eu acompanhei meus pais. E depois que eu me casei e voltei para Aimorés, eu acompanhei meu marido. E hoje eu sou sócia. Olha que legal. Porque antigamente, quando foi fundado, mulher não podia pertencer, não. Era clube do Bolinha. Mulher não podia ser do Lions, não. Na verdade, a mulher ajudava assim, por trás. Por trás, né? Fazia tudo, preparava tudo, acompanhava os leões em todo lugar, né? Porque o sócio do Lions é chamado de companheiro leão. Que legal. E a sócia é chamada de companheira leão também. Companheira leão. Às vezes a pessoa fala leoa, mas não é leoa não, é companheira leão. Eu ia perguntar, não é leoa não? Não, é companheira leão. Mas, então, o que marcou muito foi isso, porque aos 12 anos, né, foi fundado. Até os 18, quando eu saí daqui, eu ia em tudo quanto é lugar que o Lions estava, eu acompanhava meus pais, né? Legal. E quando eu voltei, a gente entrou no clube de novo, né? E aí eu tô até hoje. Então foi uma coisa que marcou muito. E é um trabalho muito bonito do Lions, né? É uma coisa muito bonito. E é como você falou, e pelo tempo e que ainda, né, continua sobrevive com o mesmo lema, né, de ajudar. Às vezes passamos por dificuldades, né? Às vezes com poucos sócios, mas hoje em dia, para você ter uma ideia, nós temos 40 sócios. Que legal. Tem 40 sócios. Né? Os sócios, na verdade, eles funcionam colaborando, né? Isso. São campanhas. Ontem, por exemplo, nós fizemos um ato cívico do 7 de setembro. Que interessante. Nós que fizemos, né? Hasteamos bandeira, foram convidadas todas as autoridades, o prefeito compareceu, o presidente da Câmara, alguns vereadores, compareceram diretores de escolas, né? Que legal. Os militares, então fizemos o nosso ato cívico. Porque eu vejo, na verdade, que é igual todo 7 de setembro, sempre vocês têm um pelotão, né, do Lions, né, que sim, nós estamos que desfilam, né, sempre temos. Que legal. Quando tem, agora por causa da pandemia, quando tem, né? Quando sempre tinha o pelotão de vocês. Isso. Manu, isso é muito interessante, né? Isso é muito bom. E até bom ter esse tipo de coisa, porque tem muita gente que não sabe, né, que ouve Lions, mas não tem nem noção, assim, né? Já ouviu falar, mas não sabe o que é, né? Justamente. Não sabe. E eu guardo muito bem, porque eu cresci junto. Cresceu junto, justamente. Cresci junto com Lions. Verdade. Manu, você estudou no Colégio das Irmãs? Estudei no Machado de Assis, né? Machado de Assis. E depois fui para o Colégio das Irmãs, fiz o curso de magistério. Magistério lá, né? Na época das irmãs. Época das irmãs. Dos internatos, né? E você tem alguma recordação de época do colégio? Lá era muito bom na época das irmãs, né? Nossa, era bom demais, né? Então, era uma disciplina, né? Era muitas irmãs. Eles eram muito rígidos. Toquei na banda, que a banda do colégio era famosa aqui, famosa, né?
E tinha, assim, todo mundo admirava, porque era só de moças, né? E com um alinhamento, né? Alinhamento, verdade. Com aquela cadência bem feita. Sim. Nós tínhamos, na minha época, foi a irmã Francina, uma irmã brava. As irmãs eram muito rigorosas, era muito... Mas foi muito bom, foi muito bom. Que maravilha, foi uma época muito boa, né? E a época, assim, que a gente realmente aprendia, né? Eu estudei lá também. E a época, assim, a gente aprendia com as irmãs, né? Aprendia em todos os sentidos. Tem disciplina, de rigor, de tudo. Isso, de tudo. Verdade. Hoje em dia não tem muito isso, não né? Não tem, verdade. Foi se perdendo isso, né? Foi que... Antigamente, brigava com a gente, botava de castigo. Justamente. E os pais não iam muito a favor dos filhos, não. Justamente, verdade. Iam mais a favor da escola e do educador, né? Hoje em dia, eu não posso nem tocar nesse assunto. É melhor não tocar nesse assunto. Melhor nem tocar, verdade. E o Machado também, você tem recordações boas do Machado? Muito boas, muito boas. Na minha época, eu fui aluna de pessoas, assim, muito boas dentro de Aimorés. Eu não sei se você já ouviu falar na Neuza Lima. Sim. Neuza Lima. Eu fui aluna da dona Eli Cauli. Eli Cauli, graças. Fui aluna da Eli Cauli, da dona Rosemary, esposa do doutor Wilson Garzon, né? Fui aluna da dona Rosemary. Que legal. Eram professoras boas, né? Muito boas, muito boas. Eu tive uma educação muito boa. Que maravilha. Ô, Vanusa, e o que você recorda, assim, de diversão que tinha para jovens antigamente? Menina, nós tínhamos nossos carnavais, eram muito bons. Era um evento, né? Era evento, as festas da cidade. Sim. Né? Ele sempre, quando vem, nós até fizemos entrevista também com o Irã contando assim, dos carnavais, a gente sempre mencionou muita coisa. Tinha Pino, Carnaval da Pina, né? Tinha carnaval. Isso. E aí, Maressa, a gente recordando assim de festas, de coisas. Você lembra uns bares que teve de debutantes? Muitos. Alguns organizados assim há muito tempo atrás. Eu não me lembro da época da organização, mas na época da minha filha com 15 anos, eu lembro que o próprio Lorena que organizava. Então era o Marco Aurélio, filho da Lourdinha, da Antártica, né? O Marco Aurélio organizou uns bailes de debutantes muito bonitos. Muito bonitos, verdade. Bonitos. E era uma coisa assim, diferente para a cidade. Vinha artista, justamente. De fora, né? Famoso para poder dançar a valsa com as meninas. E uma moça de 15 anos marcou muito, né? Marcou época, era muito coisas... bom. E do começo, você chegou a frequentar o cinema? Frequentei. Foi pouco tempo, né? Porque eu tive a educação muito rigorosa, então não podia sair sozinha, aquela coisa toda. Só depois que fizesse 15 anos, antes disso, não podia sair, né? Então eu ia muito à sessão das 6, né? Porque tinham 2 sessões, era 6 da tarde. Tipo matinê. E me parece que às 8 da noite, uma coisa assim. Era um calor que a gente não aguentava, porque não tinha ar-condicionado naquela época. E o cinema tinha que ser tudo fechado, né? Verdade. Aí eu me lembro que quando escurecia, eles abriam a porta. Eu lembro disso. Para refrescar um pouco. Eu lembro Foi muito disso. bom, época muito boa. Ao lado da sua casa ali, como é que chamava a loja daquele senhor? Leão dos Retalhos. Leão dos Retalhos, justamente. E depois mudou para Leão dos Tecidos, era o seu... Eles chamavam ele de seu filhinho, José Magalhães. Depois passou a ser do seu Naldinho. Sim. Né? Funcionava ali debaixo do Palace. Debaixo do Palace, justamente ali na esquina ali. Tinha o Zé Brum ali também, que já teve, né? Eu sou da época da Brasileira. Da Brasileira, maravilhosa. Da Casa Verde, você chegou a lembrar da Casa Verde? Lembro. Tinha outra também, Casa Nossa Senhora do Carmo, seu Jair Correia. Justamente. Era debaixo do hotel também.
Debaixo do hotel. E teve também fábricas aqui, mas já teve fábricas, né? Igual fábrica de macarrão. Eu nunca peguei nenhuma, não. Eu também não lembro, não. Não lembro, não. É da Espanha. Mas papai falava que tinha fábrica de tamancos, fábrica de macarrão, né? Acho que o macarrão tem esse nome por causa de alguma coisa, pegou esse apelido, né? Pois é, não sei. Eu acho que teve alguma coisa a ver com isso. Isso aí eu já não me lembro bem. Eu também não. É boa essa curiosidade, eu não sei também. Mas aqui já teve fábricas boas, já teve assim, lugares bons de ir também, de passear, igual a pracinha. Eles contam que antigamente as pracinhas eram boas para passear mesmo. Isso. Como diz, como a Lourdinha falou, os cortejos, né? Aí as moças iam, passeavam, né? E os meninos ficavam olhando. Verdade. Aí, porque as pracinhas eram pracinhas assim, boa, era tranquila de passear, né? De andar. Isso. Você lembra ali em frente ao Friseirão, onde, em cima daquela lanchonete, ali também já foi um colégio, né? Você tem recordação? Friseirão? Aquele parece em cima da Fox ali, em frente ao Friseirão. Não é da minha época, não. Chegou, né? Porque falaram que ali tinha um colégio, ali tinha uma... Sei, eu não conheci, não. Eu me lembro da Dona Sinhá. Dona Sinhá, falaram da Dona Sinhá. Ela era professora, mas na minha época ela já era aposentada. Ah, sim. Ela já era aposentada. Igual você falou, Dona Sinhá, eu lembrei também agora é bom que eu viajo junto também, eu vou junto. Ali da Dona, aquela que ensinava piano ali perto do Dona Estela. Não era Dona Estela, não. Dona Mirtes. Mirtes, que ela ensinou muitos anos piano, muitos né? Anos. Mas ali quando você era criança, ali, por você morar assim, ficava difícil até para brincar, né? Porque já era na avenida. Não, mas era tranquilo. Era tranquilo. Naquela época era tranquilo. Dava pra gente brincar bastante. Tinha muitas amiguinhas ali em volta, meus parentes, toda a família, quase toda morava por ali. Era o Zé Barros, né? Sim, verdade. Era o Naor Lima, mas a Lolita na esquina onde é a casa do Toninho Calvão. Sim, A Maria Judite, mas o Jairo, onde é hoje o escritório de advocacia. Né? A Maria Luísa do Jaime ainda mora lá naquele mesmo lugar, perto da padaria. Ali na então, rua de todos eles são parentes da gente. A gente brincava todo mundo junto. É verdade, acabou que ficava todo mundo junto. A gente brincava todo mundo junto. Que coisa saudável. E para clube, na época, tinha o Lorena, né? Não, na minha época nem tinha ainda. Lorena, já quando foi feito o Lorena, eu já era mais... Eu já devia ter uns 15 anos, por aí. Ah, tá. Né? Mas na época mesmo de criança, de infância, não tinha piscina por aqui, não. Então era mais com a família mesmo, né? Era com família mesmo. Não tinha que maravilha. Piscina, não. E aquele negócio, só os primos e a família já divertia, né? Com certeza. E fora um amigo outro de escola, aquele ali já enchia, já era. E nada melhor do que a gente relembrar assim, as brincadeiras, era tudo tão saudável, né? Muito saudável. Muito saudável. Era tudo tão bom que a gente não tem pros netos, tem pros filhos, né? Foi uma época igual no caso, boa. Eu ia muito pra roça. Porque papai tinha propriedade, ele ficava a semana inteira na roça. Então, quando a gente estava de férias, as nossas férias eram todas na roça, né? Sim. Passava na roça. Aqui era mesmo, isso até o 3º, 4º ano. Né? Que naquela época chamava de primário, né? Hoje em dia é 3ª série, 4ª série. Então, depois que papai mudou mesmo para cá, que ele já ficava mais aqui. Mas sim. A minha infância, papai morava na roça. Aí ele vinha aos finais de semana, de canoa. Olha só, que interessante. De canoa, ele tinha uma canoa. Tinha motor, ele subia o rio e descia o rio na canoa. Que legal, que coisa boa. E aí ia todo mundo naquela canoa. Era uma festa, né? Para crianças é uma coisa... Não tinha noção do perigo, não. Que bom que não tinha noção do perigo, né? Bom que dava para aproveitar, que dava para o rio tinha muita água, não era tanta pedra. Verdade. Né? Era rio navegável. Era navegável, papai andava de canoa. Era do lado de lá, a terra de você? É no norte de Tueta. Sim. Nossa propriedade era no norte de Tueta. Depois que acabou esse negócio de canoa e passou a ter estrada de terra, né? Sim, Que passava-se pelo baixio para ir para lá. Tá.
né? Passava por Guandu, entrava ali na Mauá e ia pelo Baixio. E você deve ter tido muitas histórias boas também de lá, né? Ela também devia ser muito divertida, né? Na roça era. É. Muita dificuldade, né? Ah, sim. Não tinha água tratada, não tinha luz. Hoje em dia, quem mora na roça tá muito bom, porque verdade. tem televisão, tem parabólica, tem internet, tem verdade. tudo, né? Fica antenado com tudo que se passa, né? Naquela época não tinha luz, era lamparina, né? Depois, devagarzinho, que a evolução foi chegando. É, eu fui chegando. E eu nem sou tão velha assim. Você lembra da Cobal aqui? Lembro. Da Cobal. Lembro da Cobal. A Cobal era ali onde era... Ali perto da Capixaba, sim, por ali, né? Era por ali. Muito eu lembro dela ali. Se teve antes em outro lugar, eu não me lembro. Eu acho que eu também só lembro. Eu acho que ela já veio para aqui ali. Não, eu acho que ela funcionou onde é hoje o CRAS. No mercado? Ali onde era o mercado? Eu acho que era. Eu não lembro. Depois que passou para ali, para onde era Capixaba, por ali. Eu recordo muito do mercado, porque o mercado também foi muito... Por muitos marcante, anos, é marcante, né? Por muitos anos, foi muito... A sua formação é de... Eu fiz o magistério aqui em Moés. Aí eu saí para estudar, fiz curso de psicologia, eu sou psicóloga. Ah, psicóloga, sim. E psicóloga, assim, é uma coisa tão necessária ultimamente, né? Agora eu estou aposentada, né? Mas eu trabalhei muito tempo, né? Trabalhei no CRAS, trabalhei na APAI, né? O Vanusa, então você há de convir que a necessidade do psicólogo é muito grande, né? Sim, com certeza. Muito grande. Com certeza. Antigamente a concepção de psicólogo era para gente doido, mas não sim. Era uma coisa até discriminada, né? Você falava até escondido que ia, ninguém podia nem saber. Mas hoje em dia é fundamental. Quem puder, né? Quem puder, justamente. Condição, é muito bom ser acompanhado. Verdade, é necessário, né? E é engraçado que antigamente, hoje em dia que aparecem essas coisas assim, igual o imperatismo, essas coisas que antigamente era menino levado, menino insuportável, né? Ninguém dava conta. Mas aí é que a evolução chegou, justamente, né? Eu não sou contra a evolução, é isso que a gente aprendeu. Sim. Na minha época não tinha isso, mas não tinha isso porque não tinha estudiosos. Justamente, na verdade, na época existia sim, não tinha como saber, né? Exatamente. Igual, sempre fala, esse menino é levado, esse menino é insuportável, esse menino... Principalmente na época que a gente estudava, né? Nossa, que menino é insuportável, aquele menino... Mas não é, né? De repente tinha alguma... Tinha alguma coisa por trás, sim, né? alguma coisa por trás. Que ninguém não tinha conhecimento. Sim, e não se investigava. Aí a criança saía da escola, parou de estudar, porque não sei o que e tal. Você teve alguma professora que te marcou? Menina, eu tive tantas professoras maravilhosas, que me marcaram, né? Tão boas. Sabe uma professora que eu lembro muito, que eu achava ela muito elegante, muita coisa, da Gislaine. Não fui aluna. Ela lecionou no ginásio, eu estudava no colégio. Não, ela estudou no colégio também. Eu estudei com ela no colégio. Eu lembro que eu fui aluna da Dona Ileusa. Ileusa, você lembra da Dona Ileusa? Lembro. Da Dona Ileusa. Quem mais? Se a gente apertar um pouquinho sim, a memória, verdade. A gente vai lembrando. Eu também, eu lembro da irmã Isabel, ela me marcou muito, que ela era uma irmã tão séria, tão... dava aula de história, era tão séria, tão coisa. Então, eu me lembro isso porque ela era diferente. As outras irmãs eram mais docinhas, mais a coisa. Carmélia, eu lembro muito da irmã Carmélia, irmã Gonzaga. E era interessante, as irmãs que eu gostava, porque assim, eles sempre no meio de aulas, de coisas, sempre tinham uma forma, ensinava a gente alguma coisa, né? Igual a aula de artes. Era um bordado, sempre preparava a gente, né? Antigamente a mulher era preparada para o casamento, Pro lar, verdade. Para o casamento, para ser dona de casa, sim. né? Se fosse alguma coisa para renda, hoje em dia, cursos que mulher faz igualmente com homem. Mas assim, assim ensinava alguma coisa, um trabalho manual para ganhar dinheiro dentro de casa, né? Exatamente, para ganhar dinheiro dentro de casa. Isso. Atualmente você participa na Igreja Católica? Sim, eu sou católica, né? E por causa da pandemia, eu não estou frequentando. Sim. Né? Só tenho ido mesmo à igreja aos domingos. Sim, né? sim. Mas o Lives eu acompanho pela internet. Tá. Né? A gente faz reunião presencial sim. E faz reunião virtual. Sim, devagarzinho, a gente já está voltando. Na verdade, a vida já vai devagarzinho. Com todos os cuidados, com todos os álcool cuidados, gel, uso de máscara, sim. né?
Mas já estou voltando, a reunião já está tendo quinzenal, porque as nossas reuniões são semanais. Mas depois da pandemia, fica muito tempo parado, mais de um ano parados, aí quando voltou de 15 em 15 dias, com distanciamento. Sim, né? Com todo... E na igreja está também no mesmo ritmo. Ô, Vanusa, mas que bom da gente poder lembrar, que a gente lembra também, que é engraçado, eu achei você falando que, a gente sempre pensa assim, brincar de pique, ali pra você que, como você falou, com os primos, né, vocês tinham lugar, tinha quintal também, tinha como... Tinha pra distrair, pra brincar. Eram muitas brincadeiras. Essas brincadeiras que hoje estão tendo tentativas de resgatar. Meu neto estava até estudando isso outro dia. Ah, é? Eu não sabia, não. É brincadeira, a professora pediu 5 brincadeiras antigas, né? Uhum. Aí ele colocou pique, colocou rodinha, né? E hoje em dia a gente tentando junto com ele é o quê? É jogos virtuais. É sim. Né? É videogame. Né? Essas praças que tem vários jogos, né? Uhum. É o que tem de mais moderno. Agora, a gente ainda achou que o pula-pula é mais atual. O pula-pula, verdade. O pula-pula é mais atual, né? E outra coisa que nós falamos junto com ele, eu não me lembro. Foi o pula-pula e o outro eu não me lembro. Porque essas outras, era tudo da nossa época. Verdade, aquele pique de você brincar, da gente ir pra rua pra brincar. Eu falo rua porque por aqui que eu fui crescer, era mais fácil correr na rua, né? Era menos perigoso correr pra... Aqueles piques que você ficava assim até tarde brincando, correndo, aquela coisa, você não tinha coisa de ir embora, né? De brincar, correr, conhecer gente diferente, era muita coisa, né? Muito bom. Por aqui era mais facilidade, assim. A mãe também prendia, mas assim, era muita gente conhecida, né? Como eu falei assim, fulano é filho de quem? Né? Isso. Fulano é filho de quem? É filho de fulano. Ah, tá, não sei o quê. Aí já assim, não se preocupava, né? Mas assim, a gente, no seu caso... Ficava na porta, sentadinha, e todo mundo brincando e olhando. Isso, aí todo mundo brincando e olhando. E eu falando, vai pra longe, não, aquela coisa saudável, gritando. E corria, brincava, pegava fogo, e não tinha pressa de ir embora. E era tudo muito bom. É verdade. O que você lembra da enchente? Quando você estava por aqui na época? Menina, eu estava com a menina, minha filha a primeira, a mais velha. Ela estava com outubro, novembro, dezembro, janeiro, 5 meses. Eu estava aqui com ela. Então, eu me lembro que foi um transtorno. Transtorno a palavra. Porque nós íamos passar o Natal e iríamos ficar nas férias, né? Aí ele precisou ir embora. E aí chovia, não tinha estrada para ir embora. Aí ele colocou o carro no trem. Você lembra que antigamente... Sim, antigamente os trens, ele carregava carro, mudança, fazia... Ele colocou o carro no trem e eu fiquei. Eu falei, então eu fico aqui até o carnaval. No carnaval você volta para pegar a minha, Vanessa. Sim. E teve aquela enchente de 79, pois é. Aí saímos de casa de bote. Foi um transtorno. Fomos para Baixo Guandu. A casa do meu pai era 2 andares. Levou-se muita coisa para a parte de cima. E antigamente eram móveis pesados, né? Era madeira, aquela coisa mais pesada. Levou-se muita coisa para a parte de cima. Mas, assim, não podíamos ficar lá, porque o J. Diniz avisava na rádio. Sim, ele fez um trabalho bem... foi um trabalho muito bem feito. Então, ele avisava que ia faltar água, ia faltar luz. Saiam de suas casas e tal. E aí nós saímos, fomos para Baixo Guandu. De lá, eu peguei um búfalo da FAB, que veio trazer alimentos. Foi o primeiro avião que veio do governo mineiro. Aterrissou no aeroporto, né? E me avisaram. Eu não sei como eu fiquei sabendo desse avião que estava vindo trazer mantimentos.
Aí papai me levou com a Vanessa pequenininha para o aeroporto. Gente, que aventura! E aí nós fomos no mesmo avião que eu fui, assim, ele veio lotado de alimentos. Uhum. Mas foi com muita gente que tinha alguém lá em Belo Horizonte para correr da enchente, ia para Belo Horizonte. Eu me lembro que eu viajei com a Cornélia, mulher do Ronaldo Paes. Sim, aham. Aquela menina dela, como é que ela chama? Eu esqueci o nome dela. Ela era muito amiguinha da Vanessa. Eu esqueci o nome dela. Gisele, isso. A Gisele era pequenininha também, da idade da Vanessa, gente, no colo. 2 bebês. Aí nós tomamos um búfalo da FAB, descemos no aeroporto lá em Belo Horizonte. Aí de lá meu marido estava me esperando, né? Porque aqui não tinha telefone, mas em Guandu tinha. Que aqui os telefones ficaram mudos também. Ficaram... Aí o Reginaldo, meu cunhado, avisou. Meu marido, ele foi no aeroporto me buscar. Mas deve ter sido tenso, igual ele lá imaginando aquela... Nossa, e acabou o telefone, não tinha telefone. Nossa, a gente foi bem tenso. Transtorno. Verdade. Mas depois a gente lembrava até com um sorriso. Porque tanta acabou sendo aventura, passou, né? O Guandu também não tinha água. Pois é. Acabou-se a água mineral de lá e não tinha água nas torneiras. Nossa, para dar banho na Vanessa, eu lembro que eu pegava água da chuva. Olha só! Eu pegava, a gente não parava de chover, né? Não era aquela chuva torrencial, mas sim. dava para encher uma bacia com água. Sim. E eu dava banho nela naquela água. E eu lembro que um amigo do papai lá de Guandu conseguiu 5 garrafinhas de água mineral. Foi a água que eu dava para ela, porque a gente tomava da torneira mesmo, botava para filtrar só e tomava, né? Não tinha jeito, não tinha, foi tudo muito improvisado. Foi um transtorno, que maravilha. Então vocês chegaram a sair com tempo, né? E aquele negócio, quem ficasse, igual no caso, você falou que era 2 andares, mas a gente não sabia de que jeito que ficasse, podia ficar preso, né? Exato. No caso, seus pais ficaram. Sem água, sem água, sem luz. Sem água e sem luz. Era muito complicado. Nossa, foi bem... transtorno. Foi bem complicado. Eu saí, fui até a estação, no barco, e de lá a gente pegou aqueles automóveis de linha que falava, né? Automóvel de linha. Sim. Aí eles estavam embarcando primeiro os idosos e mulheres com crianças. Aí eu fui e ficamos na casa de da sogra do meu primo. Que legal. Aí nós ficamos lá na casa deles. E foi interessante que o pessoal de Guandu, assim, eles acolheram a gente muito grande. Acolheram muito bem, verdade. Teve um acolhimento bem... Foi muito importante. Foi muito importante mesmo, verdade. E eles, assim, correndo o risco, assim, de acabar, por exemplo... O que eles tinham, isso aí. Né? Então, mesmo que diminuiu deles, né? Mas eles acolheram... acolheram bastante. Na verdade, o pessoal mudaram quase para lá, né? Foi coisa bem... muitas famílias foram muitas famílias, verdade. Muitas famílias. Foi bem tenso, né? Foi um evento que a gente não vai lembrar. Teve outras enchentes, mas assim, não nessa proporção, não. Essa proporção não, verdade. Foi... Não. Eu acho que não. Aquela de 2013, que teve aqui na Barra Preta. Sim, que encheu o centro. Mas não acho que subiu tanta... Não, subiu sim, né? Quem estava lá é que sabe contar, mas ela foi mais no bairro. E a de 2019 foi na cidade inteira. Na cidade inteira. Nada escapou. Foi bem intenso. Tudo é ruim. Foi notícia de fantástico, né? Foi uma coisa... Tudo foi muito ruim. Tudo foi muito difícil. Todas elas que vieram. Porque a 2013 pegou mais aqui no centro, né? Inclusive na nossa casa pegou. O centro que realmente teve água, né? Mas é muito bom. Eu me orgulho muito de ser de Aimoré, de ter vivido aqui. Gosto muito. Vou, assim, eu falo agora que agora eu só mudo para o Morro da Barra Preta. Que coisa boa. E meu marido, ele era aimorense de coração. Porque quando nós mudamos para cá, ele foi convidado para administrar, né, para ser o engenheiro da agência do Banco do Brasil. Tá. Foi o primeiro trabalho dele aqui. Nós chegamos em dezembro, em janeiro a obra começou, né? Na época era gerente do Banco do Brasil, o Donaldo, marido da Maria Helena. Sim. Aí o Donaldo
fez esse convite para ele, ele aceitou, então ele que tocou a obra do Banco do Brasil. Na hora que acabou, foi o primeiro ano do Jurandir. Ah, sim. Né? O Jurandir ganhou a eleição, convidou o Darlan, e daí da prefeitura ele não saiu mais. Ai, que maravilha. Né? Ele ficou 20 anos na prefeitura de Aimorés. 20 anos. Aí era cargo de confiança, então muda a política, perde o emprego. Sim. Né? Aí ganhou o lado que não era o lado do Jurandir, então ele ficou como secretário de obras do Neto Barros. Ah, tá. Né? Nas 2 gestões do Neto. Assim. Nas 2, não. Numa gestão inteira e na outra ele voltou para cá. E agora nessa gestão do Marcelo, que acabou em dezembro, né? 2017, sim, né? 2017 a 2020, né? Mas infelizmente ele não pôde usufruir nada, porque houve aquela tragédia que ele caiu, verdade. Né? Foi uma tragédia, aquilo foi uma tragédia. Verdade, foi. Ele caiu, levou aquele tombo e a vida útil dele acabou naquele dia. Porque aí ele viveu mais 1 ano depois, mas inconsciente, em cima de uma cama. Né? Mas ele amava Aimorés. Que maravilha! Ele amava. Ele é de Belo Horizonte, nascido e criado em Belo Horizonte. Sim. E quando a gente ia lá para ver a família dele, ele ficava assim, tô doido para ir embora. Tô doido para ir embora. Não, meu lugar é Aimorés. Que legal! Lugar de morar em Aimorés. Ele falava com as irmãs dele. Boa. Lugar de morar em Aimorés. Lá é que é bom. Que coisa aqui boa. Aqui não é bom não, esse trânsito horroroso, ninguém conhece ninguém. Lá em Aimorés é que é bom para me ver. Ele era uma pessoa super educada, né? Muito... E ele gostava de Aimorés. Participou de muitos carnavais aqui, que legal. Né? Participou de muitos carnavais. Então ele gostava muito daqui. Nós íamos para cá quando os meninos eram pequenos ainda, né? Então moramos muitos anos aqui. Ele morou. Que coisa boa, né? Realmente, ele era bem alegre, né? Gostava demais de Aimorés, demais. Que coisa boa. E ele adotou a cidade. Como você falou, vou voltar para Aimorés, né? Meu lugar é Aimorés. Meu lugar. Falou, vocês são de quantas irmãs? Nós éramos em 5, né? 5, né? 5 irmãos. Só mulheres, né? Não, era o Fernando. É verdade. Depois Vera, Vilma, Flávio. Sim, verdade. Eu, né? É uma família grande, né? Infelizmente só tem eu hoje em dia. Só tem você. Só eu. A gente fala assim, às vezes em entrevistas a gente conta que antigamente era comum ter muitos filhos, né? Igual a mãe fala que às vezes ia no CESP, assim, para vacinar, dia de vacina. Aí a mulher que tivesse poucos filhos, geralmente, quando você olhava e falava, tem 5, tem 7, tem... Aí aqui falava que tinha 1, 2, eles já olhavam assim, coitado, deve ter algum problema, né? Porque geralmente era comum ter muito. Nos encontros que tinham na época de vacina, de coisa, nossa, era um orgulho falar que eu tenho muitos, né? Porque realmente era mais comum, né? Não é igual hoje em dia que a gente, né? 1, 2 já é o suficiente. A gente já pensa no... Porque antigamente não se preocupava assim com o estudo, né? Deixava mais por... vamos vamos ver o que vai dar. É que hoje em dia está muito difícil educar filho. Justamente. E antigamente não se pensava muito nisso. Antigamente era aquele ditado, onde come 1, come 10, né? Hoje em dia não, come 1, 2, só 3, né? Porque é tudo mais complicado, né? Essa casa de vó te agradece pelo pouquinho tempo que nós tivemos a oportunidade de conversar, de bater um papo. Muito bom.